Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Hoje trago-vos um episódio que eu acho que é importante porque está neste momento a preparar-se uma mudança estratégica que eu acho que vai ser de facto relevante para os próximos tempos a nível de macroeconomia e Bitcoin pode estar aqui envolvida. Não sei se vai ser já, mas eu acho claramente que vai ser um player importante nos próximos anos. Portanto, é importante estarmos a par daquilo que está a acontecer. Se gostas deste tipo de conteúdo informativo, recreativo, de dados on-chain, de análise gráfica, técnica e de notícias, este é o canal para ti. Portanto, subscreve o canal. Cerca de 20% das pessoas não têm o canal subscrito. Muita gente não tem as notificações ativas. Portanto, se é o caso, peço que o faças. Esteja no canto inferior direito, se estás a ver no computador, a subscrição. No final do episódio também tens o meu logotipo que vai aparecer para subscreveres o canal. E como é óbvio também comentar e colocar um gosto que ajuda efetivamente o canal a crescer. Antes de avançarmos, meus amigos que não são portugueses, fica também a informação para vocês. Hoje é um dia muito especial para Portugal. São 50 anos que nós comemoramos a liberdade, quando atingimos a liberdade. Foi em 1974, exatamente neste dia que começou um movimento fortíssimo, como vocês podem ver aqui na imagem, um movimento militar que felizmente não teve consequências para vidas humanas e hoje em dia somos aquilo que somos, temos a liberdade que temos a possibilidade de dizermos e fazermos aquilo que queremos, muito devido a estes senhores que estão aqui nesta imagem e muitos outros. Completamente contra os disparates que dizem que há certas pessoas que acham que devíamos voltar aos tempos da ditadura. Eu acho que não há nenhuma ditadura que seja boa para qualquer parte do mundo. Eu acho que sim, devemos exigir mais qualidade, mais responsabilidade, menos corrupção, mais qualidade de vida a todos aqueles que nos governam e não voltarmos atrás, porque eu acho que isso efetivamente não faz qualquer sentido. Portanto, meus amigos, 25 de Abril sempre, liberdade sempre, e este canal promove exatamente esse tipo de ideologia. Bem, vamos então avançar para aquilo que é realmente que vocês estão aqui, não é? Que é falar sobre cripto. Tivemos uma queda no mercado e está muito relacionado com a situação dos ETFs. Isto é como uma moeda, não há duas faces, há sempre duas faces. Por um lado é bom, eles levam o mercado para cima, aliás nós atingimos estes valores claramente devido aos ETFs, mas quando nós temos uns outflows superiores aos inflows por parte dos ETFs, por norma o mercado cai e as altcoins sangram de uma forma mais expressiva. Portanto, a Grayscale teve exatamente uma saída expressiva, já há algum tempo não tinha tanta saída, e evidentemente se nós olharmos no macro, num zoom out, vemos que as saídas são efetivamente menores, mas não deixaram de ser vendidas 2.000 bitcoins no dia de ontem. Por outro lado, nós tivemos pela primeira vez a BlackRock que não comprou uma única bitcoin, ou então, não sei, há aqui algum bug, mas pelos vistos os dados apontam exatamente para isso. Mas não deixa de ser extraordinário aquilo que foi feito pela BlackRock. Foram 71 dias consecutivos de entrada de capital para a aquisição de Bitcoin, superou largamente o ouro e foi um dos maiores sucessos da história dos ETFs. Foram cerca de 15,5 bilhões de dólares arrecadados em apenas 71 dias, o que é de facto extraordinário. Portanto, uma pausazinha acho que a BlackRock também merece. Vamos então falar sobre aquilo que está a acontecer ao nível gráfico. Há já padrões que começam a surgir que apontam para uma potencial correção mais prolongada, por exemplo, a repetição de um efeito de bolha de 2019, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo da imagem, mas acho que é um bocadinho cedo para isso. Para já eu acho que nós devemos consagrar-nos o facto de estarmos acima dos 60 mil dólares durante tanto tempo, nunca tinha acontecido isso para Bitcoin. E, portanto, ter muita tranquilidade e esperar que o mercado faça aquilo que tenha que fazer, que dê tempo ao tempo, porque eu acho que há agora esqueci-me da palavra. Acho que nós saímos do mercado. Acho que nós saímos do mercado ou pelo preço, vendemos demasiado precocemente, não é? Com algum receio, ou então pelo próprio tempo, as pessoas ficam fartas, já estou farto disto, o preço não mexe, vou mas é vender isto. Pronto, há estas duas formas de sair do mercado. E eu acho que nós vamos caminhar claramente para a segunda e levar à exaustão daqueles que são efetivamente mãos mais fracas. Um breve momento para falar sobre o patrocinador deste episódio. Incogni é uma plataforma que elimina de uma série de outras entidades os teus registros, ou seja, quando tu és contactado por telefone, por e-mail, recebes aquelas mensagens muito chatas de claramente spam, é porque a tua morada, digamos assim, o teu telefone, a tua identidade está neste momento capturada
por outras empresas. E quando assim é, nós não temos forma de limpar, digamos assim, o nosso nome, porque nós nem sequer sabemos quem elas são, e a Incogni faculta exatamente esse serviço. Não é muito caro, sinceramente, tens aqui um desconto também de 60%, estamos a falar de cerca de 5 euros por mês se subscreveres via AlexCrypto, ou seja, tens que usar o cupom AlexCrypto. Eu acho que não é um custo muito elevado e nós ficamos efetivamente mais tranquilos. Portanto, seguramente vocês já passaram por isso, eu também já passei por isso, e infelizmente é algo que os nossos direitos deviam estar mais protegidos com este tipo de situações. Bem, vamos avançar. BlackRock e Grayscale reformulam pedidos de ETFs de Ethereum após atraso da SEC. Portanto, como vocês já sabem, maio é um mês importante, mas eu acho que vai ser um mês em que nós não vamos ter a aprovação do ETF. E ontem estive a ouvir o Eric Balchunas, que é aquele analista da Bloomberg, e ele apontou alguns aspectos que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, ele considera que Gary Gensler não está favorável à aprovação deste ETF. Aliás, ele não estava favorável à aprovação do ETF da Bitcoin, mas isso é outro assunto. Ele considera-se mesmo que Ethereum é uma security. Há a questão do staking que mudou completamente a estrutura de Ethereum. Portanto, ele nunca afirmou que é ou não é, mas se ele achasse que não era, provavelmente teria dito mais facilmente. Há também a situação do impacto que os ETFs de Bitcoin trouxeram no mercado, ou seja, houve muita fuga de capital, nomeadamente o dólar, para Bitcoin via aprovação destes ETFs, muitíssimo, como nós vimos há pouco, e se calhar não querem estar a abrir mais portas que prejudique o dólar a curto, médio e longo prazo. E na minha opinião, tal como a dele, eu acho que há um aspecto importantíssimo que pode levar ao adiamento, quiçá mesmo rejeição do ETF de Ethereum. Nós não temos em cima da mesa uma pressão judicial. Ou seja, Bitcoin foi aprovada claramente por pressão judicial e neste momento nós não temos essa situação em Ethereum. O que provavelmente vai acontecer com esta hipotética rejeição em maio é ir para tribunal. Ou seja, quem for visado, digamos assim, quem tiver os seus ETFs rejeitados, ir para tribunal e depois ser o tribunal a forçar a SEC a aprovar esse ETF, porque, meus amigos, nós temos a situação que nós temos um ETF de futuros de Ethereum também, tal como temos um ETF de futuros de Bitcoin. Portanto, o argumento é exatamente o mesmo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas não tenho muitas expectativas, nem vocês tenham também. Outras notícias: Solana supera Binance Chain e Tron em métrica-chave para possível alta de 50%. Eu estas notícias de possível alta e não sei o quê, sinceramente, eu não ligo nenhuma a isso e acho que é mesmo para captar leituras. Mas o que eu trago aqui é um aspecto que eu acho que foi curioso, que é, nós temos transações individuais em Solana em comparação com o Tron ou Binance Chain que estão a correr a um valor muito mais alto. Isto sugere que a rede Solana é atualmente favorecida por investidores maiores, conhecidos como baleias, que estão movimentando quantias substanciais de stablecoin. Portanto, quem está com grande capital está a utilizar mais Solana do que, por exemplo, a rede Tron ou a Binance Chain. Portanto, não deixa de ser positivo também para a Solana. Por cá, na Europa, um projeto de lei contra a lavagem de dinheiro foi aprovado na votação final, o que tem uma parte que está relacionada com os criptoativos. E essa parte é que vamos ter então um pacote de leis que melhora as medidas de devida diligência e verificação de identidade dos clientes, incluindo os chamados gestores de ativos criptográficos. Ou seja, vai ser relacionado mais para plataformas centralizadas que vão ter a obrigatoriedade também de denunciar atividades suspeitas, bem como verificar a identidade dos clientes. Portanto, isto foi aprovado na última quarta-feira e Portugal, nós sabemos que ainda não está numa situação em que tenha muitas plataformas, digamos assim, a operar cá. Porventura, já me disseram também que o facto de serem aprovadas na União Europeia poderão também ser, pode obviamente também trabalhar cá em Portugal. Sim, pode ser isso, eu não tenho esse conhecimento jurídico para dizer que sim ou não, mas acredito efetivamente que sim, até porque faz todo o sentido. Se está aprovado na Europa, Portugal pertence à Europa, portanto faria todo o sentido. Agora vamos falar um bocadinho sobre o que está a acontecer com o ouro e o que impacto é que isto pode ter também em Bitcoin. Reparem este gráfico, que é impressionante. Desde 1681 até 2015, nós temos uma produção do ouro que cresceu de uma forma exponencial. Claramente exponencial, ok? E o gráfico fala por si. E obviamente que o ouro tem o valor que tem, toda a gente reconhece a importância que o ouro tem a nível de macroeconomia.
Reparem também no gráfico, nós temos um breakout e este mês, se fecharmos onde estamos a fechar, vamos ter um mês de confirmação de breakout, ou seja, a primeira vela nunca é uma vela de confirmação, mas é uma vela sim de breakout, mas a saída, o movimento é de facto muito expressivo. Eu acho que efetivamente o ouro está num claro bull market, até por tudo aquilo que eu vou dizer já de seguida. Reparem bem, nós neste momento temos uma dívida soberana, digamos assim, de vários governos a atingir valores astronómicos e quando assim é, o ouro de facto funciona como hedge e de proteção de capital. Além disso, também temos um afastamento por parte dos BRICS, ou seja, aquele conjunto de países que se intitula BRICS. Em encabeçar os mesmos temos a China e a Rússia, que estão a fazer um esforço muito grande para desvalorizar o dólar, para se afastarem do dólar, até porque muitas das suas economias ainda utilizavam o dólar. Ainda agora vimos o caso da Venezuela, que está claramente, por exemplo, a utilizar até criptomoedas para poder fazer as suas trocas do próprio petróleo. Portanto, temos esta situação das dívidas e também dos BRICS. Então os BRICS estão também a planear já utilizar uma stablecoin. Novamente esta conversa, já ouvimos falar que eles também poderiam criar uma moeda com paridade ao ouro. Agora fala-se uma stablecoin. Obviamente que não acredito que a stablecoin seria ou será o USDT ou o USDC, porque esses têm paridade ao dólar e eles querem se afastar do dólar. Não sei se vão criar uma nova stablecoin, mas é isto, pelos vistos, está sistematicamente a ser falado, até que acredito que mais cedo ou mais tarde vai ser implementado. Agora, o país que está de facto a comprar ouro como se não houvesse amanhã é a China. Reparem bem este gráfico, desde 2015 até ao ano atual, o pico que nós tivemos é extraordinário aquilo que está a acontecer. Portanto, há uma procura insana neste momento por ouro por parte dos chineses. E porquê é que isso está, em primeiro lugar, dizer também que a China está a acumular ouro há 17 meses consecutivos. E os países que estão a acumular mais ouro nos últimos anos é a Polónia, obviamente por situações geopolíticas, não é? A situação da guerra que está mesmo às suas portas. Temos também Singapura, também está a comprar bastante ouro, mas a China claramente muito expressivo aquilo que está a acontecer. Não só, há outros países também, e aqui até se coloca a questão até que ponto os bancos centrais não estão a perder fé nas próprias moedas fiduciárias. Sim, pode também ser um dos motivos. Atenção que a China, neste momento, há quem diga que já tem cerca de 30 mil toneladas de ouro, ou seja, declaradas. A China acho que tem 2 mil toneladas, mas obviamente que eles não vão dizer, não me parece que eles vão dizer aí em propaganda, meus amigos, nós já temos mais não sei quantas toneladas de ouro, porque é um refúgio, é um posicionamento estratégico. E se é verdade aquilo que o ouro que está nos Estados Unidos, que são cerca de 8 mil toneladas, mais uma vez as que são declaradas, China então, meus amigos, ultrapassa em 3 vezes o ouro que os Estados Unidos têm. E isto obviamente traz impacto futuro e traz seguranças futuras, e é por causa que eu acho que este posicionamento está a ser feito. Há motivos internos pelo qual a China está a comprar muito ouro e está relacionado com o preço das casas, e como vocês sabem, a China tem, desde a situação da Evergrande, tinha um setor imobiliário muito forte, até porque tem muita gente lá. Portanto, há 29 meses, em 32 meses, 29 desses meses temos uma queda do preço das casas. E obviamente que as pessoas se investem muito em imobiliário, estão a ver o seu dinheiro a desvalorizar de uma forma expressiva, e então o que é que preferem? Mais vale venderem as suas casas, investirem em ouro, e é o que muita gente também está a fazer. Também temos outro aspecto que eu acho que é bastante relevante. A moeda chinesa está claramente em luta com o próprio dólar. Já tínhamos aqui falado da situação dos BRICS, e nós estamos numa fase, infelizmente, da nossa história em que temos uma fratura muito grande a nível global, muita guerra, muito posicionamento para liderar o mundo, muitas ameaças, muito sofrimento, infelizmente. E obviamente que esta guerra financeira já existe há muito tempo, ainda antes da guerra, por exemplo, da Ucrânia e com a Rússia. Portanto, é importante também um posicionamento da China ter bastante ouro, porque nós sabemos que o dólar de facto já não tem paridade com o ouro. E se a China quer ter uma moeda fortíssima, que seja referência a nível mundial, o ideal mesmo era ter uma paridade direta com o ouro. Se eles conseguirem fazer isso, meus amigos, eu acho que vai ser um must-have, digamos assim, para muitos portfólios, para
para muitos investimentos, para muitos bancos centrais exporem-se à dívida chinesa e tudo mais, se de facto têm muito ouro acumulado. E eu acho que é um dos principais motivos também pelo qual isto está a acontecer. Outro dos motivos também é que a China está neste momento a despejar de uma forma assim completa, assim, não querem mesmo saber nada de dívida americana. E por motivos óbvios, quer dizer, a dívida americana não para de subir, eles estão a ter dificuldades neste momento a vender dívida americana no primeiro mercado, no segundo mercado, em todos os mercados mais possíveis que há. E neste momento a China está exatamente a despejar esses títulos do Tesouro e a comprar ouro, e faz todo o sentido. Eu também, se fosse chinês, fazia exatamente o mesmo, porque a dívida americana não para de subir. Agora, isto também pode ser uma resposta àquilo que está a acontecer com os Estados Unidos, que é, há uma ameaça dos americanos de bloquear os bancos chineses, que indiretamente até pode afetar a proibição de criptomoedas. E agora vamos começar a entrar na parte também das cripto. Portanto, os Estados Unidos estão neste momento a sancionar, ou pensar sancionar bancos chineses para cortar o acesso financeiro global, e isto está relacionado, infelizmente, com a situação da Rússia, que os Estados Unidos argumentam que a exportação de itens de uso duplo, como chips e maquinaria, fortaleceu as forças armadas da Rússia, e então eles querem castigar, digamos assim, os chineses, porque eles acham que os chineses estão a ajudar a Rússia. E isto depois pode levar a que a China faça o que outros países já fizeram, por exemplo, o caso, como eu falei há pouco, da Venezuela, começarem a utilizar criptomoedas como uma forma de contornar exatamente estas sanções que os Estados Unidos podem vir a causar, a implementar nos bancos chineses. Sim, é meramente especulativo, mas se há ativos que não são centralizados e que estão afastados até do próprio dólar, não é? Têm a vida própria, como por exemplo Bitcoin, faria todo o sentido se calhar utilizar Bitcoin ou mesmo outra stablecoin não par dólar para então contornar estas limitações que os Estados Unidos podem querer implementar na China. Outro motivo muito importante e pelo qual a China neste momento pode também começar a ver o Bitcoin como uma opção estratégica futura, quem diz a China diz obviamente outros países, é que a inflação anual de Bitcoin, pela primeira vez na história de BTC, é inferior ao próprio ouro. Portanto, melhor cartão de visita, sinceramente, é difícil ter um ativo que não é proprietário, ok? Não tem ninguém a dominar, não é de nenhum governo, é totalmente descentralizado e tem uma das inflações mais baixas que existem e vai continuar a ter uma inflação cada vez menor, até porque tem um supply limitado, como todos sabemos. Portanto, isto pode ser um posicionamento muito interessante por parte da China perante Bitcoin. Se esta tendência, digamos assim, por aquisição do ouro continuar, porque não comprar um pouco de Bitcoin também? Aliás, nós podemos ver que o ouro total a nível mundial, aqui por este tweet aqui do Willy Woo, está continuamente a subir, portanto, aquilo que não acontece com o Bitcoin, que tem um supply limitado, e também dizer que, comparando, por exemplo, os ganhos do SP500 com o ouro nos últimos anos, ou seja, este gráfico é mais ou menos desde 2017, é evidente que os ganhos são muito maiores em Bitcoin. E não nos podemos esquecer que a inflação é uma inflação real. Ele até diz aqui que, através do Shadow Stats, ele diz que a inflação real é de 10 a 15%. Portanto, se aqui os ganhos do ouro nos últimos anos foi de 8,6% e o SP500 17%, estão a ver que os ganhos reais efetivamente não são muito expressivos. Portanto, nós podemos ver claramente muita gente, não só por questões internas de fuga para ativos que tenham ganhos mais fortes, como por exemplo a venda de imóveis, para a compra, por exemplo, de Bitcoin. Também temos as questões geopolíticas que podem influenciar claramente então a China para posicionar-se para Bitcoin, porque os ganhos são efetivamente muito mais expressivos. E a forma como neste momento os chineses poderão vir a fazer isso vai ser implementada dia 30 de Abril. Estamos a falar então da aprovação dos ETFs de Bitcoin e também de Ethereum, que podem de facto abrir então as portas à aquisição de BTC. Eu sei, até porque nós temos aqui o Eric Balchumas diz, e bem, que quem vive em Hong Kong é uma coisa, quem não vive em Hong Kong é outra coisa. Portanto, quem vive em Hong Kong pode comprar Bitcoin, agora os outros chineses não podem de facto comprar Bitcoin. E isso pode limitar bastante e se calhar causar assim, uma certa desilusão quando estes ETFs forem aprovados,
porque a entrada de capital que nós estamos habituados a ver com os ETFs americanos não vai ser minimamente proporcional com aquilo que com aquilo que vai acontecer em Hong Kong. Eles falam mesmo em apenas $1 bilhão, portanto é muito, muito pouco, porque nos ETFs americanos, nós chegamos a ter entradas de 1 bilhão num único dia. Portanto, muito longe daquilo que poderá acontecer. Porém, meus amigos, eu acho que nós não nos podemos esquecer que é o início de algo que pode ser efetivamente muito importante. Temos uma moeda descentralizada, temos um supply limitado, temos fácil armazenamento, custos de armazenamento muito reduzidos, e se o ouro está a ser assim tão procurado, por que razão é que Bitcoin não pode vir então a ter essa mesma procura? Há, obviamente, uma questão cultural, a questão de controle que a China gosta de implementar nos seus cidadãos, e eu sei que é muito mais fácil controlar o ouro do que as pessoas, por exemplo, estarem a comprar Bitcoin e a vender Bitcoin, porque eles não querem que a riqueza chinesa saia da própria China para o exterior. Portanto, é algo que tem que ser ultrapassado, mas se as coisas de facto começarem a tornar-se insustentáveis, Bitcoin pode ter de facto um papel muito importante no futuro e, obviamente, ter uma valorização muito expressiva. Estamos a falar apenas num único país, da China, e isto, obviamente, esta narrativa pode-se alastrar a todo o mundo. Aliás, Coreia do Sul, Japão, Singapura já estão claramente a pensar também em ter ETFs aprovados para Bitcoin. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Comentem, subscrevam, ativem as notificações e vemo-nos numa próxima. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.